Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. A temática de hoje ela é bem interessante, né? A presença de Deus no decorrer da história, né? Ou deuses ou divindades, né? Ou uma fé no transcendente, seria esse o caminho, porque vai ser uma visão a partir da ciência da religião, uma coisa bem abrangente, né? Vai ser um tema bem abrangente. Mas antes de começarmos o vídeo, né, darmos seguimento à temática, eu recomendo você a se inscrever no canal para que você tenha acesso aos vídeos novos quando eles forem postados. Marca aí o sininho, né, e dá o teu like também para que o vídeo se torne relevante, né, dentro da plataforma do YouTube, né. Também queria fazer referência a um vídeo que eu gravei recentemente, né, que é o vídeo Religiões Afro-Brasileiras. Em específico, nós falamos sobre a Umbanda e o Candomblé, mas falamos também sobre a história e como os negros eles chegaram até aqui ao Brasil, trazendo a sua religião, né, as suas divindades. Lembrando que as tribos africanas, cada um tinha a sua divindade, a sua forma de culto, né, e trouxeram para o Brasil, sincretizando entre todas as tribos, né, e dando início à sua proliferação da sua fé, ressignificando a partir do contexto brasileiro, muitas vezes até sincretizando com as divindades católicas durante um período, né, para que pudessem permanecer com a sua fé, permanecer com a sua crença. Mas isso foi o vídeo anterior. Então deixo que vocês vão até lá e assistam o vídeo. São vídeos sempre curtos, né, para que vocês não sejam cansativos. Mas hoje vamos falar sobre a presença de Deus na história, né? E aí, para a gente introduzirmos esse tema, é preciso entender que a crença religiosa ela é identificada desde o surgimento da humanidade. O que isso quer dizer? Durante todos os períodos que foram estudados, sempre que se estudava uma localidade, um país, né, sempre foi identificado ali uma crença, a sua fé. A fé ela sempre esteve presente durante todos os períodos da humanidade, né? E também isso é constatado a partir da arqueologia, onde foram encontrados objetos, né, que comprovam exatamente a existência da religião desde sempre, né? Desde sempre, como por exemplo estatuetas ou mesmo amuletos, né? Registros escritos, no caso a mitologia, né, a descrição das religiões nas nações ou das formas de religiosidades a partir da história, né? Como também figuras desenhadas em cavernas, em paredes, né? Que mostrava a ritualística religiosa, isso desde a antiguidade. É importante observar que os povos antigos, né, eles sempre entenderam desde cedo eles entenderam a necessidade que necessitavam uns dos outros, né? Necessitavam de viver em comunidade, né? Para sobreviver. E aí sai de uma vida nômade para se estabilizar em um local, né? Se organizando, né? E aí criando a sua própria cultura, né? Como também desenvolvendo a sua forma de religiosidade. Nós vamos entender mais à frente o porquê da necessidade de desenvolverem a fé, a religiosidade, né? E aí esses conhecimentos, se você for observar, eles acabaram sendo repassados no decorrer de geração a geração, né? E aí a fé, a crença vai se propagando, como também a cultura, isso no decorrer dos anos, né? Só que o ser humano, ele sempre teve, né? Quando nós falamos nós falamos da crença, né? O ser humano, ele, se você for entender, todas as religiões, elas buscam trazer respostas, né? Ou a maioria aos questionamentos humanos, como por exemplo, de onde eu vim, qual é o sentido da vida, o porquê eu tô aqui, qual é o sentido para minha vida e o que acontece após a eternidade. No caso aí, as pessoas elas buscavam entender, né, qual era o sentido da vida, né? Os seres humanos eles sempre
reconhecer a necessidade de dar mais sentido à própria existência, como também à própria vida. Havia essa necessidade, né? Principalmente em momentos de adversidades. Inclusive o Siddhartha Gautama se deparou com isso, e foi quando vai surgir o budismo, a partir do momento que ele vai procurar respostas, né, para o sofrimento, né? E os seres humanos, quando se deparam com esse questionamento, com referência ao sentido da vida, sentido da existência, né? E isso se dá a partir principalmente quando eles enfrentam, por exemplo, como o medo, a morte ou mesmo a doença. Então, o que vai acontecer, né? Qual é a perspectiva futura? E aí, o que os homens, né? O que esses homens e mulheres buscavam era entender, né? Como buscar proteção, como minimizar, por exemplo, os aspectos negativos da própria natureza, tanto da natureza humana, com referência à degeneração existencial, como também os impactos negativos a partir da natureza, como enchente, né? E todas as adversidades naturais que a natureza possa proporcionar. Então, o que o ser humano vai fazer? Ele vai buscar resposta para isso a partir da religião, né? A religião vai se tornar a resposta para as adversidades existenciais, para as adversidades humanas, né? E aí a religião em si, ela vai surgir para acalmar os sentimentos humanos, né? Para que o homem ele consiga, através das respostas que ele vai formulando a partir desse contato com o transcendente, os divinos, o divino ou as divindades ou as formas de conexão com o outro além de si, né? Ele vai acalmar os seus questionamentos existenciais e humanos, né? E aí ele vai entender que há necessidade de dar mais sentido a tanto a própria existência como também a vida, né? Encontrando assim a maneira de enfrentar o medo, a morte e principalmente as doenças, né? Porque a busca religiosa era uma busca para que os seres humanos, de uma forma geral, buscaram para entender como se proteger, né? E, como falei antes, minimizar os impactos negativos que poderiam advir da natureza, de outros inimigos, né? Como também outros seres humanos. Então, como buscar isso, né? E os seres humanos encontram na religião uma forma de acalmar o seu coração, de encontrarem resposta para muitas situações que eles não conseguem explicar de forma natural. Agora é preciso entender que a religião, quando ela surge para ser vivenciada a partir de uma coletividade, não de uma individualidade, né? Então só é possível existir religião em comunidade, né? Pois a ideia é que não há religião de uma única pessoa, mas a religião é algo que é comum a outros, né? E aí, para ser vivenciada, né, é preciso que exista essa relação. E essa relação é vivenciada a partir do eu, né? O eu em busca de resposta, né? Os outros vão vivenciar essa religião a partir da minha individualidade com o transcendente que resvala na minha convivência com os outros e esse culto essa vivência de forma coletiva, e o ser transcendente, que é aquele que está além de si, né? O transcendente, Deus, os deuses, né? A partir de religiões politeístas, né? Como também uma divindade, como no caso das religiões monoteístas, né? Ou um panteísmo, né? A partir da natureza de tudo, Deus é tudo. E assim, há essa relação entre esses entes, né? O eu, o outro e o transcendente, ou os deuses, a divindade, né? E assim sucessivamente, né? Agora, a religião, ela também se expande, ela acaba sendo abrangente, né? E aí faz parte desse relacionamento, primeiramente o grupo que se forma em torno daquela religião, né? E aí como você vai passar a tratar aqueles que estão ao seu redor a partir da ótica, da cosmovisão religiosa que você tem.
no caso da doutrina religiosa, do ensinamento que a religião vai trazer, e aí resvala na como você vai se interagir com os outros seres humanos próximo a você, como também isso deságua na relação que você tem com outros seres que não só os humanos, mas os animais. Nós vemos os animais, as plantas, nós vemos muito bem isso na relação que o candomblé tem com a natureza. O candomblé dá um exemplo magnífico da relação do homem para com a natureza a partir da sua preservação. Inclusive, o candomblé sacrifica animais, mas o animal ele precisa aceitar esse sacrifício, né? Se o animal não aceitar, ele não é sacrificado. Então, o respeito que tem com os outros, né? E isso, no caso, a abrangência, o que abrange. Eu trouxe um texto aqui bem interessante do Lev Tolstói, né? Que tem como tema, como ele traz aqui, traz a abordagem da religião, né? E o tema do texto é: minha religião é o amor a todos os seres, né? Seria o tema do texto do Lev Tolstói, né? E aí ele diz o seguinte, que acreditar na existência de um ser poderoso que cuida da humanidade possibilita um bem-estar incrível na vida humana. Porque muitas vezes muitas pessoas acabam se tornam pessoas vazias porque elas não acreditam, não têm essa crença, né, em algo além de si próprio, que aí molda a existência a partir de uma concepção respondendo a questionamentos interiores que todo ser humano tem em algum momento da sua vida, né? E aí aqui ele traz na segunda parte do texto que na presença de Deus, né, no caso aqui, fala diretamente de Deus de uma forma monoteísta, porque ele vai usar o exemplo de Jesus, né? Encontramos vida com significado. Então, no caso aqui, ele está falando de um Deus monoteísta, no caso, o Deus cristão, você encontra o significado. Isso é o que a religião traz. A religião traz um significado existencial para a vida. Muitas pessoas se tornam vazias, ou muitas vezes até acabam entrando num caminho de autodestruição, drogas, bebida, né? E muitas outras situações, porque elas não têm um significado para a vida. E aí acaba se perdendo existencialmente dentro de si próprio, né? E a religião traz esse significado para a vida. Ele usa até um texto de Jesus, né? Que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, né? Onde diz que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? Em Cristo, no caso aqui, falando de cristianismo, as pessoas encontram a vida em Cristo. O próprio Cristo ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Você encontra a vida, o sentido, né? E aí você passa a ter uma vida abundante, independente das circunstâncias existenciais que possam advir sobre a sua vida, né? Ressignificando, como ele falou. E aí ele finaliza com uma pergunta, né? E eu deixo para vocês refletirem, né? Você está pronto para sentir essa experiência pessoal na presença de Deus? Quer dizer, como está a sua vida? Você está pronto para que você possa vivenciar essa abundância? Porque na parte anterior ele está falando de Cristo e que Cristo veio para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. E aí fica a reflexão, né? Qual é o significado que você tem para a sua vida? Eu deixo aqui, como todo vídeo eu estou trazendo alguma parte para você refletir. Qual é o sentido que tem sua vida? Hoje você conseguiria responder qual é o sentido da sua vida? Qual o significado tem a sua vida? Você já se encontrou? Quais respostas você dá para as adversidades que existem na sua vida, que vêm sobre a sua vida, né? Qual o significado? Como você é guiado? Você tem religião? Qual religião? Né? E a partir daí diz qual é o objetivo, o sentido que você encontrou na religião que você professa. É importante. Traga aqui o seu comentário, né? E tenta responder aqui também nos comentários de onde você acha que veio a partir do que você crê, né? Qual o sentido que você tem, que a sua vida tem, né? E para onde você vai, que é o objetivo das religiões. E aí cada religião traz sua resposta. Pode deixar aqui a partir da sua crença o que você acredita ser a resposta para essas perguntas. Então é isso, chegamos ao fim do vídeo, né? Falamos hoje sobre a presença de Deus na história, claro, não somente um Deus monoteísta, mas dos deuses de forma geral, a partir da ideia da crença, como se formou a crença, né? E como tudo isso desenvolve, como isso
se desenvolveu e tentando responder exatamente aos questionamentos, às adversidades que os seres humanos enfrentam de uma forma geral. A partir da fé, daí surge a concepção religiosa, e trouxemos um texto do Lev Tolstói, né, que ele vai falar sobre a crença, né, que a crença vai trazer um significado à vida. No caso, ele fala da crença em Deus, mas toda crença traz um significado, um sentido para a vida. Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Comentem, deixem o comentário de vocês. Eu vejo que vocês assistem, mas não comentam. Comentem, deixem o seu joinha, é importante, né? E coloquem aí algum tema ou alguma coisa que a gente possa discutir entre vocês que têm participado e assistido, né, dos vídeos. Então é isso, pessoal. Foi muito bom estar com vocês aqui e até o próximo vídeo.